esta data enquanto a gestação se efetuava. O homem que a matou, e que é um seu inimigo do passado, apenas precipitou o acontecimento. A criança deveria nascer e resgatar seus débitos. O homicida comprometeu-se por força desse ato impensado a trazer em seu mapa kármico as lesões que provocou a ambos. Continuando a reunião, os espíritos promoveram o desdobramento em um dos médiuns, que é levado a um hospital, espécie de maternidade no plano espiritual, para observações e estudos sobre o perispírito. O médium descreve o que presenciou em tom emocionado. Encontro-me em um hospital. Parece-me especializado em problemas de gestação. Não estou mais usando a roupa com a qual me desdobrei, e sim uma bata lilás. Os técnicos que me acompanham igualmente usam a mesma vestimenta. Estamos observando o caso de uma mulher gestante, já no 6º mês de gravidez, e que desencarnou em um acidente automobilístico. A sala onde me encontro em tudo semelhante a um centro cirúrgico. A mulher observada encontra-se em uma cama de formato específico para parto, e a sua posição é adequada ao parto normal. Noto que ela sente dor. Diz o técnico, que realmente vai ocorrer o parto, porque ambos desencarnaram com o choque e não conseguiram se desvencilhar um do outro. A mulher não sabe que desencarnou nem vai saber por enquanto. Vejo a criança nascendo, da mesma maneira que os nossos bebês na Terra, ele já está todo formado. Meu Deus! Que coisa linda! Explicam-me que esse perispírito, devido à redução pela qual passou para ser acoplado ao útero, ao esquecimento a que foi submetido e ao alongamento da gestação fazendo com que ele estivesse apto a viver na Terra, deverá passar por um retorno a um estágio pré-encarnatório, quando era consciente e adulto. Algo como se ele tivesse que esquecer o que esqueceu, voltando a ser simplesmente espírito, aqui no mundo espiritual. Pergunto-lhes a razão de todo esse trabalho, de vez que a criança estava predestinada a não nascer. Respondem que não me precipite, pois saberei de tudo em breve. A criança, prosseguem, vai ter um crescimento diferente daquelas que reencarnam, vivem algum tempo, e desencarnam. Ficará em uma incubadora e seu crescimento será mais rápido por não ter havido uma vinculação com a matéria de maneira prolongada. O crescimento dessa criança será acelerado pelos técnicos, que atuarão em sua mente, fazendo inclusive reassumir a sua personalidade já firmada antes do esquecimento para nascer. Agora respondem à minha indagação anterior. Foi uma prova necessária para esse espírito, em razão de um suicídio cometido por ele no passado. Ele teria que submeter-se ao processo do nascer de novo, somente para harmonizar partes do seu perispírito, o que, graças a Deus, dizem os instrutores, aconteceu. No entanto, ele necessita reencarnar brevemente. Quando estiver despertando aqui no mundo espiritual, ele terá que tentar novamente o reencarne, mas agora com grande probabilidade de sucesso graças à modelagem pela qual passou. Sou levado nesse instante até a mãe da criança. Ela viu o filho. Sente-se aliviada e mostra aquela ternura que toda mãe demonstra ao olhar o filho pela primeira vez. Os técnicos vão submetê-la a um transe hipnótico, para que ela não lembre do ocorrido e possa refazer-se, no que será levada às reuniões mediúnicas para ser auxiliada e tomar conhecimento do seu drama. Ela não poderia receber a notícia do seu desencarne de maneira brusca, afirmam os técnicos. A carga de fluidos tóxicos gerada pela dor e o desespero, sufocaria ela e a criança. 4. O crescimento do perispírito. Perguntei ao instrutor sobre o crescimento do perispírito em crianças. Como ele ocorre no plano espiritual. Após a morte física, o perispírito obedece ao ritmo do crescimento terreno, retomando com o tempo a sua estatura de adulto. As crianças desencarnadas continuam a crescer, despertando a mente e desvencilhando-se da forma reduzida, na razão direta do seu poder mental. Os espíritos mais evoluídos imprimem à sua vontade uma maior rapidez no crescimento, o que não ocorre com os menos evoluídos.
Temos aqui entre nós, técnicos de aceleração do crescimento, onde o perispírito dentro de alguns dias, sai de sua aparência infantil para transformar-se em jovem, como se houvesse envelhecido nesse espaço de tempo, 10 ou 15 anos. Nesse processo, que envolve regressão de memória, o espírito assume seus conhecimentos anteriores. 5. Obsessão pós-aborto. Perguntei ainda qual seria a condição do espírito após ser vítima do aborto, quando tolhida sua encarnação, passando este a proceder como feroz inimigo daquela que lhe seria mãe, iniciando severa obsessão. Ele perseguiria sua mãe como criança ou adulto. E o esquecimento a que fora submetido, permaneceria. Se uma gestação é interrompida, quer no primeiro ou no 9º mês, o espírito é acolhido em hospitais para tratamento e desenvolvimento normais. Contudo, em alguns casos de abortos provocados, notadamente quando não é a primeira vez para aquele espírito, a depender do seu estado evolutivo, ele pode rebelar-se e ficar junto da candidata e fracassada mãe para obsidiá-lo ou não. Casos há em que o ódio gera um desbloqueio no processo de esquecimento, e o espírito, lúcido quanto à realidade do fato, mas, perturbado quanto a seus efeitos, inicia tenaz perseguição. Ocorre algumas vezes nesses casos de mais de uma tentativa frustrada, de o espírito reencarnante, mesmo submetido ao esquecimento, manter-se intimamente de sobreaviso, em expectativa silenciosa, vigilante, como se algum aviso secreto o mantivesse alerta para a culminância do fato. A depressão causada pelo fracasso anterior e a ansiedade que o acompanha não favorecem um esquecimento profundo, permanecendo ele em rogativas mentais à mãe. Caso não seja ouvido em seus apelos, ele pode sintonizar a mágoa e a revolta por ocasião do aborto, gerando este ato, o rompimento do dique que guardava as recordações, desfazendo o esquecimento, pelo menos parcialmente. Em situações como esta, o espírito diante da agressão sofrida, pode ainda imantado a um útero materno, que deveria servir como santuário da vida e não a porta da morte, provocar inúmeros desarranjos no organismo da infeliz que o abrigava, que vão desde hemorragias graves, até parada cardíaca, culminando com o desencarne. Após o seu desligamento, reassumindo o domínio mental de antanho, este lhe faculta mesmo a sua revelia à condição perispiritual anterior, pois a mente sendo artesã do perispírito se faz obedecer em generosa plasticidade. Não é portanto o tempo de gestação que determina ao espírito assumir determinada faixa de idade, e sim, a condição inerente a ele, sua orientação no tempo e no espaço, e ainda o seu relacionamento com os possíveis pais, levando-se em conta as leis de causa e efeito. 6. Gestação frustrada. O aborto provocado, além de gerar problemas físicos na abortadeira, tais como nascimentos prematuros, nascimento de filhos defeituosos, esterilidade, problemas de fator RH, gravidez nas trompas, perfuração do útero caracterizando peritonite, irregularidades na menstruação, tonteiras e dores abdominais, deixa inúmeras sequelas psíquicas nas quais se destacam o remorso, a monoideia motivada pelo crime, a obsessão ou auto-obsessão, angústia, solidão e outras neuroses. Mas pode igualmente, em encarnações posteriores, determinar esterilidade, devido ao desajuste que o aborto provoca no centro genésico. Em alguns casos, a mulher nutrindo o desejo de ser mãe, impregna células reprodutivas com acentuada carga magnética de atração, a qual dirigida pela mente ansiosa, promove o encontro do espermatozoide com o óvulo, ficando a recapitular a cada instante a formação fetal, o que concretiza no plano carnal a criação de um feto sem que haja um espírito. Esse fato obedece às leis da genética, que condiciona as células a se agruparem gerando uma forma humana. Concorre também para isso a intensa atuação mental da mãe, que auxiliando o processo biológico, faz culminar o nascimento de um ser com vitalidade celular,
mas incapacitado de viver devido à ausência do espírito e do perispírito naquele corpo. No sentido inverso, lembramos que a gestação pode não ser levada a termo, o que não é comum, pela recusa deliberada à gravidez, onde a mulher, pela sua atuação mental, desarticula os processos celulares do feto, interferindo negativamente na modelagem do novo corpo, que não consegue, apesar da forma perispiritual, ordenar-se em sua anatomia e fisiologia, sobrevindo-lhe a morte. Nesse caso, a mãe promove o aborto através de sua atuação mental. Se no desejo de ser mãe a mente ajuda na construção e modelação do feto, no sentido oposto, ela desarticula a modelagem, comprometendo-se em futuras encarnações. 7. Consequências do aborto no perispírito da abortadeira. O aborto provoca no perispírito da mulher desarmonias variadas, de repercussões imediatas e posteriores. O chakra esplênico e o genésico são invadidos por toxinas que se acumulam em forma de antígenos, a provocarem futuros retornos à carne, divergências sanguíneas, moléstias nos órgãos genitais, deslocamento da placenta, hipocinesia uterina, salpingite e tuberculose, degeneração cística do córeo, tumores na trompa e no ovário e numerosas patologias catalogadas ou não nos tratados de patogenia das nossas universidades. O espírito guarda em minudências e cores vivas os dramas vividos, aferindo de maneira milimétrica a nossa participação na aventura ou na desgraça, alheia ou nossa, revertendo em felicidade ou desdita a ele incorporadas. Quanto ao perispírito, refletor incorruptível da mente, através das impressões que deixa plasmar em obediência ao seu comandante, o espírito, abre as portas do paraíso e as do inferno, cabendo a cada um a escolha dos caminhos onde deixar impressas suas pegadas. Mas, há séculos os homens sabem que o farol é Jesus. Perde-se quem o abandona. Capítulo 42. Deformação perispiritual pela viciação mental. Dedicadas ao exercício contínuo de tantas ações desarmoniosas, afeitas a tantas inconveniências e inconsegüências, comumente durante longas décadas, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências, ou matérias sutis e maleáveis do perispírito, o qual se deforma ante os choques, por assim dizer magnéticos, das vibrações emitidas para o lamentável feito, se afetam ante o domínio mental de tantas carantonhas e desfiguração da forma ideal perispirítica imaginada pela criação. Mal intencionadas e avessas ao bem, tanto se fazem de feias e desagradáveis, deformando voluntariamente o perispírito, no só intuito de infelicitarem o próximo, mistificando-o até a obsessão, através do pavor e da alucinação que infundem, que, depois, quando percebem a conveniência de se deterem, porque prejudicam a si próprias, já não conseguem forças para se refazerem e voltarem ao natural. Devassando o invisível. Ivone Pereira, capítulo 5. Deformação perispiritual pela viciação mental. Em reunião mediúnica, com o objetivo voltado para pesquisa sobre deformações perispirituais, os espíritos promoveram o desdobramento em uma das médiuns, para que ela pudesse averiguar e descrever pequena falange de deformados por viciação mental, com repercussões em seus corpos perispirituais. Os espíritos observados podiam ser classificados como mistificadores obsessores ou simplesmente levianos, pois ainda não haviam conquistado o senso moral adequado e nenhum resquício de fraternidade que lhes guiassem as atitudes, posto que viviam a onerar seus irmãos encarnados e desencarnados que com eles estabelecessem algum grau de sintonia. Os distúrbios causados por esses espíritos a quem lhes fosse simpático, iam desde a simples sensação de medo, até a loucura completa, motivada pela observação constante de suas deformações, resultando daí mal-estar crescente e sufocante. Muitos que lhes sofriam a incômoda presença, nenhum prejuízo lhes causaram,
sendo motivo da pressão que suportavam, a simples simpatia que demonstravam em observá-los, filha do descuido e da imprevidência. Como existem vigilantes tanto entre encarnados como em meio aos desencarnados, formando legiões que se apresentam surdas ao conselho da vigilância e da oração, existem também aqueles que lhes aproveitam o relaxamento para estabelecer intercâmbio que, em última análise, constitui-se em aula prática ministrada pela dor, utilizada como processo pedagógico na aquisição da lucidez espiritual. Eis como a médium descreve o que observa. Estou vendo pequenos seres, como se fossem anões, cada um deles portando diferentes tipos de anomalias, umas engraçadas e outras estranhas. Os instrutores me explicam que todas as deformações a que assisto foram provocadas por inúmeras brincadeiras maldosas e leviandades que os mesmos são hábeis em ministrar a quem lhe sintonize. Como vocês sabem, diz o instrutor, o perispírito é extremamente sensível aos comandos mentais. Esses irmãos, pela continuada imitação de pobres aleijados, de quem zombam, pelas caretas que fazem para assustar ou divertirem-se, pela tendência em se fazerem notar pelo que apresentam de bizarro ou grotesco, e pela irresponsabilidade generalizada com que tratam a vida, terminaram por viciar a mente, e por via de consequência a forma perispiritual que lhes obedece à regência. Essa forma atual que cada um apresenta, é a mesma que foi plasmada para prejudicar a seus irmãos e que agora, só através de longo curso de educação mental e cirurgias reparadoras conseguirão modificá-la. Os espíritos nos recomendam manter um padrão vibratório elevado, pois os irmãos que estamos observando são hábeis em sugestionar as pessoas. Eles apresentam formas muito engraçadas. Alguns com as pernas enormes e muito finas, de corpo volumoso, e outros, ao contrário, apresentam pernas muito grossas e corpo muito fino. Há os que se encontram totalmente deformados e já perderam a forma humana. Estamos em uma espécie de galpão, e ao meu lado, 2 instrutores me orientam nas observações. Concentro minha atenção em um espírito de braços curtos, como aqueles deformados que sofreram efeito da talidomida. Interessante é que, esses braços saem da barriga. Um dos instrutores pede que apure mais a visão na observação a que me atenho. Coloca a mão em minha vista e percebo como se ocorresse uma ampliação no poder visual. Percebo a figura de um rapaz, muito bonito e de corpo normal. Essa figura aparece como se fosse em tela cinematográfica e é uma imagem retirada da mente desse espírito. É a imagem do seu perispírito antes da deformação? Sim. Observo que ele, quando encarnado, maltratava muito as pessoas. Fazia brincadeiras maldosas, criava cenas como se fosse deformado, imitava os paralíticos em gozação descaridosa, no que recebia petardos mentais destes, que em pragas silenciosas, mas altamente nocivas, solicitavam para ele, o infeliz gozador, uma deformação semelhante. Quando esse rapaz desencarnou, continuou mesmo crítico, leviano, maldoso e zombador das mazelas alheias, sobre as quais lançava o seu material de combustão, abrindo chagas putrescentes. De tantas formas mentalizar e imitar, terminou por entortar uma perna, após esforçar-se por aprimorar a imitação de um capenga. A mentalização forçou a sua perna a apresentar o defeito que não mais lhe obedeceu ao retorno. Quanto mais tentava modificar o seu estado, no esforço de retornar à normalidade, mais deformava o perispírito, pois a cada modelagem, novos defeitos se seguiam, devido à sua mente agora portar o pavor das deformações que se sucediam. Explica o instrutor, que nesse caso, somente cirurgias reparadoras e a educação mental poderão resolver tal dilema. Eles são levados a escolas, para tratamentos semelhantes a uma fisioterapia, onde exercitam o perispírito. É realmente como uma fisioterapia. Observo alguns aparelhos onde alguns deles fazem exercícios nas pernas, nos braços, mas isso não é o suficiente, dizem. Além desse tratamento aqui ministrado,
Seguem-se aulas de educação corporal e mental. Alguns mais conscientes do seu caso, conseguem modificar partes do perispírito, mas outros necessitam de cirurgia reparadora. Observa um jovem que possui parte do pulso presa ao ombro, como se estivesse colada. O seu braço é normal, mas ela não consegue esticá-lo. Nesse caso específico, dizem os técnicos, será necessária uma cirurgia, para que ele sinta o desmembramento através da incisão ministrada, levada a efeito através de um bisturi. Pedem para que você escreva no final desse capítulo, que todo aquele que faz o mal é escravo do mal que faz, sendo impossível liberar-se de tal escravidão, sem antes percorrer os difíceis túneis do sofrimento que liberta do amor que redime para a vida imortal. Capítulo 43. O perispírito frente ao suicídio. Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo, de quando em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se, com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço, entumecido e violáceo dos farrapos de cordas ou de panos, que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permanecia torturando-os. Aqueles, indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento, envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que, desde então, ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava a serem, geralmente, mulheres. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido, ou a garganta banhados em sangue, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer da sutileza do físico espiritual senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias por que se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre, a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem no entanto jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental, que os incomodava e impressionava até o desespero. Memórias de um suicida, psicografia de Ivone Pereira, capítulo 2, pág. 45. O perispírito frente ao suicídio. 1. O validador. Quando o espírito desencarna, ainda traz consigo fluidos animalizados, bem como determinadas substâncias adquiridas pelo hábito alimentar e toxinas outras em seu perispírito, das quais necessita liberar-se para a convivência harmoniosa no novo meio, o qual exigirá do seu organismo um metabolismo menos adensado, embora igualmente complexo. A depender do gênero de vida e de morte, que em última instância são reflexos do estágio moral de cada ser, este poderá passar apenas algumas horas, em região compatível com a densidade do seu perispírito e do seu estado mental, vibratório e moral, desvencilhando-se da vitalidade e demais fluidos anímicos. Cortada a âncora que nos retém as ondas da matéria, encontramos o mar alto da espiritualidade. Este é o destino irrevogável de todos. Mas, o porto que cada um encontra depende de como navegou em vida. Por esta razão, há os que passam dias, meses, anos nesse penoso drama, como acontece aos suicidas, o qual geralmente corresponde ao tempo que lhe amputou de si mesmo, encurtando o calendário imposto ao seu retorno, para uma programação reencarnatória que trazia o selo do seu compromisso de honra. Essa diminuição de tempo na matéria quando em caráter culposo, tal é o caso dos viciados que impõem grande desgaste aos seus fluidos vitais e ao seu perispírito, e dos suicidas, os excluem de espiritualidade propriamente dita, pois não são livres para percorrê-la, limitando-se à região própria, ponto de convergência de mentes atormentadas,
que se aglutinam pelo fenômeno da sintonia. Passam então por sofrimentos atrozes, pois que ao tormento de um, adicionam-se as vibrações dos seus iguais, como se houvesse a repercussão dos sofrimentos sobre o sofrimento, resultando num somatório, cujo limite, ou ponto de albergue, é a loucura completa sem perder a consciência. Assim é o vale da dor, o vale dos suicidas, indescritível pela linguagem humana, incompreensível em sua essência para aqueles que lá não pernoitaram como vítimas, e que por tal sorte devem agradecer e louvar a Deus a assistência e a proteção. No vale da dor, cada habitante traz os estigmas do sofrimento lancinante e enlouquecedor. São como fantasmas, que carregam em seus semblantes o lodo, a lama das sepulturas, farrapos, coágulos sanguíneos e igualmente o sangue que jamais cessa de jorrar, movimentando-se sem destino aparente sobre solo pestilento, sem vegetação ou flores, sob o céu escuro, como se constantes rolos de fumaça espessa encobrissem o sol. Assustam-se a cada momento ao assistirem cenas de afogamentos, enforcamentos, tochas humanas, estampidos de armas de fogo, esgares, vísceras expostas daqueles que ingeriram o ácido que corrói as entranhas. É que o suicida, vibrando poderosamente na imagem retida na memória, formada no instante dramático do suicídio, materializa no ambiente, desde a forca na qual se deixou aprisionar o infeliz que nela se mostra com os olhos a saltar das órbitas, ao barulho e estalar de ossos em trituramento sob os comboios, retalhando não apenas o corpo, mas igualmente o perispírito, daquele que, como última e verdadeira desgraça da vida, perdeu a esperança e a fé naquele que o criou e ama. Em muitas situações, antes de serem transportados ao vale, o auxílio imediato é subtraído, porque o seu desequilíbrio gera absoluta incapacidade de sintonia mental, ficando os amigos espirituais apenas a vigiá-lo em caridosa expectativa. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, cita-nos o caso de Raul, que havendo praticado o suicídio, dissimulando sob a farsa de um assassinato, ficou jogado sobre poça de sangue, quando um bando composto por dezenas de espíritos delinquentes, dele abusou, vampirizando-lhe os fluidos vitais, deslocando-o para outros sítios, efetuando seu resgate quando as condições favoreciam o êxito da empreitada. Por sua vez, Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, narrando um caso de obsessão de desfecho suicida, descreve o local onde houvera 2 suicídios, estando os 2 espíritos ainda no local da tragédia. Um deles vagava a bradar por socorro, pois despedaçara o crânio com um tiro, e o outro permanecia desmaiado, em coma, devido ao choque brutal do envenenamento, ocorrido há mais de 10 meses. A dor. Como descrevê-la quando atinge proporções inimagináveis ao desvincular-se da fé e da esperança? Ó Deus! Inspira aquele que tudo tem de material, ao transeunte absorto, ao religioso, ao indigente, ao solitário, ao contente, ao sofredor, ao poeta, ao romântico orar por tais irmãos, porque sabemos ser o único auxílio capaz de minorar a dor, balsamizar o sofrimento, suavizar a loucura, para que um dia possa nascer no vale sombrio uma roseira sem que suas rosas sejam imediatamente fulminadas pelas vibrações da dor. 2. A cristalização do pensamento. Todo suicida grava de maneira marcante a imagem trágica do seu ato trágico. Estaciona a mente no instante sofrido da fuga, que se constitui em registro da fragilidade de que é dotado frente às suas aflições, para ele intermináveis e superlativas. Essa cristalização da imagem, em muito dificulta todo e qualquer tratamento perispiritual, pois não dá margem a que nenhuma outra, ou motivação qualquer se lhe sobreponha, desviando a ótica do cerne do seu problema. Como a modelagem perispiritual requer a atuação mental do espírito, que a mantém ou desfaz, fácil se torna a entender por que o suicida é um paciente de difícil tratamento e de torturada aparência.
Como terapia básica, os técnicos procedem a tratamentos